A Laís Bodansky é uma das grandes cineastas brasileiras contemporâneas e se você olhar a filmografia dela, você vai perceber que ela é especialista em dirigir crônicas do dia a dia, da vida de algum microcosmo específico, e tem vários filmes dela que focam numa idade também específica da vida e do desenvolvimento de uma pessoa. Ela já fez filmes sobre adolescentes, ela já fez filmes sobre a terceira idade e agora, com A Viagem de Pedro, não só é a primeira vez que a Laís Bodansky faz um filme histórico, como também ela faz um filme sobre as questões da masculinidade na casa dos 30 anos, especialmente, claro, na época em que a história se passa, mas que tem discussões e que tem detalhes que dá pra trazer pra contemporaneidade, ainda mais usando os termos que a gente usa hoje e também a visão que a gente tem hoje de masculinidade tóxica. E o fato de esse filme ser um filme sobre o Dom Pedro I, que foi o nosso primeiro imperador aqui no Brasil, é um mero detalhe, mas a junção dessas duas coisas, do contexto histórico e dessas discussões que ela tá propondo, fazem o filme uma experiência única e bastante interessante. Em 1931, Pedro, vivido por Cauã Raymond, atravessa o Atlântico para combater seu irmão em Portugal. No caminho, ele vê sua saúde se fragilizar e rumina e ressignifica lembranças de sua vida e de seus amores. Assim como o Pablo Larraín fez com Jack e com Spencer, pegando duas mulheres com muita influência, duas mulheres com muito poder, e indo na veia das fragilidades dessas mulheres, mostrando os bastidores de vidas que tinham muito mais sofrimento do que os holofotes poderiam sugerir, a Laís Bodansky faz algo parecido aqui em A Viagem de Pedro, que inclusive tem uma abordagem estética que lembra os filmes do Larraín, porque ela utiliza muitas imagens subjetivas. O filme ele tem uma pegada onírica, principalmente porque ele tá muito fragilizado, muito vulnerável, e essa fragilidade, ela se reflete também na sexualidade dele, ou eu diria que a fragilidade da sexualidade dele, porque ele tá enfrentando problemas de impotência sexual, se refletem também na maneira como ele se vê naquele momento. O filme também tem na sua linguagem muitos planos mais aproximados que nos trazem para perto do protagonista. A câmera se move dentro daquele espaço limitado, porque o filme todo se passa, ou 99% do filme se passa dentro da caravela, da embarcação, com uma maneira muito livre, muito fluida, que dá não só essa ideia, né, reforça essa ideia de subjetividade, como também mostra a dinâmica dentro daquela embarcação e dá um realismo, um naturalismo maior para a experiência, que também tem uma coisa que eu sempre acho interessante, que é, como tem muita gente ali que fala línguas diferentes, tem português, tem francês, tem inglês, também tem os dialetos africanos, cada personagem fala aqui no filme na língua e também às vezes nos sotaques que eles falariam naquela época. É claro que o filme não faz questão de fazer o protagonista falar um português, seja brasileiro ou seja europeu, que era falado naquela época. Essa adaptação não é feita, porém tem português brasileiro, tem português da Europa, tem os dialetos africanos, como eu falei, inglês, francês, e isso dá também uma realidade maior à experiência, e isso é importante, porque o filme acaba sendo um estudo de personagem. Ele não é um filme que tem a história brasileira e portuguesa, aqui no caso, como o principal fator de interesse. Na verdade, ele é um estudo de personagem sobre um homem que tá realmente confrontando a sua própria limitação pela primeira vez na vida, e isso se vê, como eu falei, na linguagem do filme, na interpretação do Cauã Raymond e muitas vezes nas situações que o roteiro cria. Por exemplo, tem um momento em que tem uma personagem que tá grávida, dá à luz, e aí ela precisa voltar às atividades normais dela, ela não tá conseguindo, ela não tá bem, e aí o Dom Pedro, ele pega uma das negras escravas, na qual ele confia um pouco mais, e aí ele pergunta pra ela, nossa, mas e vocês? Como que vocês dão à luz tantas vezes, e no dia seguinte vocês já estão trabalhando? O que que vocês fazem? É alguma mágica? É alguma erva? Ou sei lá, algum tipo de alimento que vocês comem? E ele sequer percebe, sequer passa pela cabeça dele que elas não têm opção. Então esses diálogos, esses momentos de contradição, esses momentos de ironia, eles revelam muito sobre a posição de poder em que ele está, como os privilégios acabam dando a ideia, dando a ilusão para as pessoas que estão nessas posições de que elas podem tudo, de que elas são invencíveis e de que para tudo se dá um jeitinho, ignorando o perrengue que as outras pessoas passam, as dificuldades que as outras pessoas passam. E aí quando ele se vê nesse momento em que ele é incapaz de resolver aqueles problemas, em que ele é incapaz de funcionar sexualmente, em que ele tá tendo outros problemas de saúde e também com medo, né, também vulnerável diante da batalha que ele vai ter que enfrentar, ele entra numa introspecção
produção maior e, é claro, né, pra quem sabe da história, a gente não precisa falar de spoilers aqui, é um filme histórico, ele vai morrer logo depois, ele já está vivendo o finalzinho da vida dele, e dentro daquela coisa que as pessoas falam, de que quando você tá morrendo passa um filme da sua vida na sua cabeça, ele tá num momento assim, né, de refletir, de lembrar e de ressignificar, como eu falei, as situações, os amores. Então ele já tem uma visão muito diferente da Leopoldina, ele já enxerga o valor que ela tinha e até o sentimento que ele tinha por ela, e tem essa culpa corroendo ele por não tê-la tratado da forma correta. Ele já tá também processando melhor o relacionamento dele com a Domitila. Enfim, é um estudo de personagem, como eu falei, é um estudo de personagem bastante complexo sobre um homem ambíguo que não dá pra você categorizar como, ele é o herói que a gente via naqueles filmes que passavam no 7 de setembro no Brasil e que era um Dom Pedro bonito, imponente. É claro que o Cauã é bonito, mas não tinham fragilidades, eram aqueles homens perfeitos e inclusive moralmente incorruptíveis, vividos pelo Tarcísio Meira, e também não é uma desconstrução total, como se ele fosse um grande vilão. É um homem complicado, que tem problemas, complexo, que tem sim muitos preconceitos, muitos deles da época, muitos deles relacionados à masculinidade dele também, e da posição de poder na qual ele está e na qual ele nasceu. É um filme inesperado, diferente de todos os filmes provavelmente históricos que você já viu e que eu recomendo muitíssimo. Se você for assistir ao filme, que estreia no dia 1º de setembro no Brasil, concorda ou discorda dos argumentos que eu usei nesse vídeo? E claro, se inscreve no canal, curte esse vídeo, clica no sininho e para sempre receber notificações de vídeos novos, me segue no Instagram e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!